Fala, povo de Deus, sejam muito bem-vindos ao David Lino Cast. Sou muito grato a Deus pela sua vida, caro telespectador que nos assiste aí do outro lado. Sou muito grato a Deus por já estamos no sexto episódio aqui desse podcast, aonde que iniciou aqui e Deus se fez presente. Sou muito grato a Deus, pois hoje eu estou recebendo um grande homem de Deus. Ele é palestrante, especialista em gestão financeira e também pastor. Então hoje vamos ter grandes ensinos, grandes aprendizados nesse podcast de número 6. Então sou muito grato a Deus e eu quero já agradecer, porque é algo que eu não esperava. As pessoas acham assim que é network, não, eu mesmo mando a mensagem, eu mesmo procuro, aquilo que Deus coloca no meu coração, eu mando a mensagem e Deus que traz, eu não trago ninguém aqui. E volto a dizer, quem faz o programa não sou eu, e sim o convidado. Então eu quero dar um bem-vindos, pastor Ricardo Souza. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado. Que isso, eu que agradeço. Eu agradeço demais o convite. Obrigado. É uma alegria estar aqui, poder compartilhar, participar com vocês, trazer alguma coisa que possa agregar e sempre com base nos valores, nos preceitos cristãos. Glória a Deus. Pastor, e vamos lá. O senhor vem de uma linhagem de pastores. Sim. Você já tinha certeza que queria por essa linhagem também? Ou como foi o processo da descoberta do seu chamado? Eu sou filho de pastor assembleiano, nasci em berço evangélico. Meu pai foi um grande pastor da Assembleia de Deus. Assessorou os pastores presidentes lá onde é o nosso campo, Campo do Braz, em São Paulo, capital. Vi meu pai pastorear grandes igrejas, discorrer um pastorado de muita excelência, muita excelência. Na época que a palavra, o adjetivo, a função pastor era extremamente respeitada. As pessoas viam no meu pai uma conduta, as pessoas não chamavam ele de pastor somente na igreja, chamavam ele de pastor nas relações comerciais, nas relações financeiras, nas relações profissionais. Então, meu pai, eu venho dessa linhagem. Meu pai deixou um legado muito forte, ele sempre deixava para mim, falava que nós somos baldes cheios de alguma coisa. Por onde passamos, nós derramamos aquilo que está dentro de nós. Então, nós temos que estar muito atentos a que tipo de rastro que a gente deixa por aí. Então, eu venho dessa linhagem pastoral muito correta, muito séria, que leva muito a sério o que ele é pastor, não somente com o microfone na mão, mas na parte externa. Porém, eu vi meu pai se desgastar. A função pastoral é uma função extremamente pesada. É o ápice da liderança na minha concepção. Só para vocês terem uma ideia, uma pessoa que vai fazer uma apólice de seguro nos Estados Unidos, se ela disser que é pastora, a apólice é triplicada, porque a função pastoral é tida como uma profissão de risco. O peso psicológico é muito grande. E nós estamos na década, no século, no milênio em que os principais males estão vindo das doenças psicossomáticas e do equilíbrio da estrutura emocional. Então, meu pai, eu vi meu pai definhar muito com isso. Meu pai acabou não conseguindo cuidar e cuidar bem da sua... Acho que um dos poucos dos exemplos que meu pai deixou, de diversos bons exemplos, um deles, meu pai não conseguiu seguir bem o cuidado com a saúde. E quando eu olhei para isso, eu falei, não quero ser pastor. E tá tudo bem. Eu não quero ser pastor. Não era essa a minha vontade. Mas o Senhor tinha essa função, porque para que se completasse o portfólio de entendimento da liderança para um estudioso como eu precisava exercer a liderança pastoral também. Então, foi algo que foi afunilando na minha vida. Eu sempre ministrei a palavra, tenho um ministério de pregação já de mais de 30 anos. E aí chegou um dado momento em que Deus preparou uma circunstância plena em que tudo se deslocou para que eu assumisse. E aí a minha liderança, na pessoa do bispo Samuel Ferreira, me empossou para pastorear uma igreja, que foi a The Braz Moca. E lá eu exerci alguns anos de pastorado e para mim foi algo que mudou completamente a minha mente, a minha visão, principalmente de reino e das coisas de Deus. Então foi dessa forma, como eu não queria desenvolver, não queria seguir o caminho pastoral, eu falei que eu ia seguir a minha vida profissional e a itinerância de pregação.
Então eu fui fazer faculdade, eu me formei pela Fundação Getúlio Vargas como administrador, fiz pós-graduação em gestão estratégica pela Fundação Getúlio Vargas, fiz pós em gestão em finanças pelo INSPER, fiz pós em marketing pela ISPM, fiz um mestrado pela FIA, fiz segunda formação em história e eu sempre me debandei para o lado da liderança, da gestão, do planejamento e tudo mais. Mas o Senhor pega tudo aquilo que nós acumulamos de conhecimento e Ele sempre consegue nos direcionar para que o reino seja beneficiado. E foi isso que aconteceu comigo. Tremendo. Eu tenho um tio que ele é pastor também do nosso campo, pastor Ailton. Ele é pastor da igreja lá em Itaquaquecetuba. O senhor conhece Itaquaquecetuba, São Paulo. E eu sei, assim, o que é ter um respeito só por você ser pastor. Hoje em dia, muitos se intitulam pastor, mas não tem o chamado, não teve a honra e nem sequer teve a consagração. Só se auto-intitularam. Hoje eu sou um pastor. Mas não é assim. Meu tio, ele trabalha como eletricista. Ele anda fazendo serviço de conta na Moca, Sapopemba, toda a região ali, Tatuapé, Vila Formosa. E aonde que ele passa, as pessoas têm um respeito por ele, por ser quem ele é. E eu digo assim, às vezes nós íamos em alguma casa de depósito, na Vila Mimosa, quando a gente falava que nós ia comprar algum pedido em nome do meu tio, e mesmo que nós não tivesse dinheiro, eles autorizavam. A gente está autorizando porque esse nome desse cara que você está comprando tem peso, ele é um homem de palavra. Então, eu acho que essa visão, outras pessoas viram no seu pai, como o senhor também viu. Vale pontuar uma coisa sobre isso. Meu pai é falecido, é de saudosa memória. Mas tem uma coisa, algumas pessoas conhecem muito bem. O Mota, está até aqui com a gente, já esteve aqui em um podcast contigo, conhecia o meu pai, conhece bem a história do meu pai. Meu pai, ele tinha uma confecção de roupa. Meu pai não vivia do que era remunerado a igreja, e sim, ele tinha a própria empresa dele. Ele teve alguns calotes, algumas pessoas que pegaram a mercadoria com ele e não pagaram, e ele ficou com uma dívida muito grande com o pessoal de tecido e na mão de um agiota, que era o dono da empresa de tecido. Meu pai ficou com uma dívida gigantesca, não conseguiu cobrar das pessoas que deram o calote nele, e ele teve que pagar, eu lembro que na época era mais de 450 mil reais de dívida com esse agiota. E ele foi até esse agiota, sentou e falou, eu vou pagar até o fim, tudo que eu te devo. E ele pagou, tudo. Eu lembro até hoje, porque eu que cuidei de toda a estrutura do velório do meu pai, quando meu pai faleceu nos meus braços, eu que socorri ele. E aí preparei também a parte do corpo, caixão, velório, e eu estava ali ao lado dele o tempo todo. Quando eu estou no velório, ao lado do caixão dele, chega um senhor. E eu reconheci, porque eu ia com meu pai nessa empresa de tecido para ele efetuar os pagamentos que ele podia. E esse senhor, não vou citar o nome dele, ele chegou, era o agiota. Ele chegou, ele foi até próximo do caixão. Essa você não deve ter ouvido, hein, Mota? Ele chegou, foi até próximo do caixão, olhou e falou assim, esse homem, esse pastor, era um homem honesto. Meu Deus. Tudo que ele devia para mim, ele pagou. Pouco a pouco. É um homem honesto, um homem correto. Na vida profissional, filho, você prega com a tua competência, a tua conduta e o teu caráter. O ambiente corporativo, o ambiente empresarial é um ambiente laico. Dificilmente você vai ver abordagem cristã. Como é que você faz isso? Você faz exercendo os valores cristãos. Você tem uma conduta tão forte no teu ambiente profissional empresarial. Eu tenho uma empresa, a minha empresa é uma empresa de recuperação judicial de empresas. Eu recupero empresas. Eu chego onde as empresas estão completamente desestabilizadas. E a minha postura, a minha conduta de fazer o que é certo, o que é correto, é o que demonstra os valores que permeiam a minha vida. E quando as pessoas perguntam, aí sim eu posso dizer o que é que permeia, que é a mensagem do Evangelho e os valores de Cristo. E você pode também... Então, a pessoa que você se tornou hoje, você tudo grato ao seu pai, porque se seu pai, se não fosse... Hoje seu pai foi que Deus tem, ele é um Deus... como assim? Eu vou te dizer aqui. Foi um homem respeitador. Mas se ele fosse outro lado da moeda, fosse um homem não de valores, um exemplo, você acha que você se tornaria a mesma pessoa que você é hoje? Tem um contexto que eu ministrei há pouco tempo. Existem 24 reis do Reino do Sul de Israel quando ele sofreu a divisão. Começando com o Reino Unido até o Reino Separado.
Se não me engano, o 12º rei é o rei Acás. O 13º rei, se não me engano, é o rei Acás. E o filho dele é Ezequias. O rei Acás foi o rei mais profano. Ele e Manassés estão ali, entre os reis mais profanos de Israel. Profano a ponto de fechar o templo e encher o templo de imundícies. A ponto de oferecer seus filhos no Vale de Inom, o Vale da Profanação. E eu não consigo imaginar um pai que oferece o filho em sacrifício. E os deuses edomitas e de nações pagãs em volta a Israel, era um sacrifício horrível de uma imagem gigantesca em que colocavam-se brasas dentro dessa imagem que era oca e colocava o filho, literalmente ele fritava ali, é um negócio muito feio. E ele fez isso. Ele fechou o templo, ele espalhou a profanação, ele ofereceu os filhos em sacrifício e ele comprometeu o reino, perdendo as guerras, porque Deus não estava mais no meio. O filho, na sequência, foi um dos melhores reis da história. Ezequias. Estruturou a família dele, reabriu e reestruturou o templo, restaurou a adoração a Deus, tirou a profanação. Ele fez um trabalho tão forte que chega um momento em que Isaías está alinhado a ele e Senaqueribe, o rei da Síria, tenta atacar Israel. E Deus manda um anjo que mata 182 mil homens em uma noite só para livrar Ezequias e tombar com Senaqueribe. Esse homem foi tão forte que ele ia morrer por uma doença e o profeta Isaías falou para ele que ele ia morrer. Quando Isaías está saindo no quintal do palácio, ele vira para a parede e fala: Deus, lembra tudo que eu fiz e tudo que eu pude exercer. Sabe o que ele faz? Deus fala com o profeta Isaías, ele volta e fala: eu vou te dar mais um período de vida. Eu estou te dando esse exemplo porque nós precisamos entender que nós não somos sequências da linhagem que nós estamos vivendo. Eu estou falando de Ricardo, que é filho de pastor Benedito, que vem de uma linhagem que honrava a Deus, mas eu estou falando para pessoas que podem ter um pai alcoólatra, uma família desestruturada, separada, comprometida, pais que talvez não são exemplos de conduta, de caráter e de postura. E o que você faz com isso? Você é a geração que bloqueia a continuidade. Eu, Ricardo, não acredito em maldição hereditária, porque quando aceitamos a Cristo, toda maldição é pregada na cruz com Cristo. E a graça nos inibe, nos tira desse ambiente de maldição hereditária. Mas eu acredito em repetição comportamental. Então o que acontece é uma repetição comportamental de pessoas que permitem que tudo aquilo que foi feito de errado pelo pai e pela mãe continue sendo feito por eles. Então, o que você que está me ouvindo, as pessoas que estão nos ouvindo, precisam entender? Você é a geração que dá o bloco nos ciclos destrutivos geracionais e você cria novos ciclos geracionais. Se você vem de uma família desestruturada, você vai ser o primeiro a criar uma família estruturada. Se você vem de uma criação de pai e mãe sem amor, você é o primeiro a criar com amor. Se você vem de uma família sem caráter, você é o primeiro a demonstrar conduta. Então seja Ezequias, que não tem nada a ver com o pai dele, que teve uma infinidade de condutas completamente diferentes do pai dele, que determinou que aquilo que eu venho, que a linhagem que eu venho, não determina a linhagem que eu vou criar depois da minha geração. Tremendo. E olha que Senaqueribe veio contra Ezequias com afronta, acusação e perseguição. E uma coisa o que Ezequias deixou para todos nós, cristãos, um exemplo. Quando Senaqueribe veio afrontar, que fez uma carta, a primeira coisa que Ezequias fez foi até o profeta Isaías. Olha ali, olha a carta. Isaías fala assim, vai ao templo, vai buscar. E algo interessante é que Ezequias lê essa carta perante ao Senhor. E no mesmo instante, na mesma noite que ele apresenta essa carta para o Senhor, pela madrugada, um anjo destruiu o exército de Senaqueribe. Então a confiança é somente no Senhor. E depois desse acontecimento, veio agora Isaías dar fala assim, ordena a sua casa, bota sua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Ele vai de novo a buscar o Senhor. Deus, eu vim de uma geração que era perversa. Eu vim de uma geração ao contrário, mas eu mudei. Aquilo que eu era para ser igual ao meu pai, eu não sou, fiz diferente. E Deus aumentou os anos de vida ali na terra. Então, isso que o Senhor dá,
Olha que aprendizado, povo de Deus. Olha que honra ter um homem aqui de Deus ao nosso lado, com conhecimento e sabedoria, para dar um conselho como esse. Não importa de onde você está vindo, somente faça a diferença, quebra o protocolo. Jesus Cristo veio de Nazaré, e muitos quando olhavam perguntavam de onde que ele vem de Nazaré, não presta, mas Jesus mudou. Não é porque que eu vim de Nazaré que eu não vou ser igual aos outros que já veio. Então, algo tremendo. E pastor, o senhor tem 3 livros chamados Além dos Muros. Sim. Poderia resumir a ideia de cada um e qual foi o processo até eu escrever o primeiro? O livro, para mim, é um filho de uma fase muito difícil. Acho que todo escritor ele enxerga o livro como um filho. E é exatamente o que aconteceu comigo. O ambiente do livro ele ocorre mediante um acidente que eu sofri. Nessa época, eu estava pastoreando igreja, funcionário de uma grande instituição financeira brasileira, estava defendendo dissertação de mestrado, muitas pregações, minha vida estava no auge, né? Voando com muita coisa. E aí, de repente, eu estou indo trabalhar e uma pessoa cruza a pista de forma proibida, né? Uma pessoa embriagada, atinge meu carro roda na pista, capota, essa pessoa evade, vai embora, e eu fico capotado lá acordado, né? Acordado, lúcido, mas com múltiplas fraturas na coluna, lesão na cabeça, lesão pulmonar, fratura de costela, múltiplas fraturas na coluna. Foi uma confusão. Não era nem para eu estar vivo, que dirá andando, né? Por tudo que eu passei, o que eu sofri. Mas Deus estendeu as suas mãos. Mas foi uma fase que Deus parou a minha vida completamente. Não foi uma diminuição de ritmo. Foi um breque, foi uma travada completa sobre a minha história. E aí eu fiquei de colete torácico, cama hospitalar, passei por procedimento cirúrgico, passei um bom tempo no hospital, depois fui para casa com a cama hospitalar alugada, o colete torácico. E só funcionava as mãos, né? Eu lembro que naquela época eu já tinha minha empresa de consultoria empresarial. E aí essa situação me fez ajudar muitos empresários que estavam quebrando, porque nessa época foi quando explodiu a pandemia, o lockdown. E logo o seu acidente. Bem no meio, bem pós meu acidente, né? Quando eu ia iniciar o processo de fisioterapia, e aí ocorreu essa situação. Não tinha o que fazer. Então eu conversava com as pessoas. Tinha muitas pessoas que eram minhas ovelhas, que eu ainda conversava, mantinha algum contato. E eu lembro que poucos meses antes do meu acidente, eu tinha estado com o pastor Eliseu Rodrigues. Nós temos uma amizade e ele me pediu assessoria financeira, que eu desse uma assessoria financeira para organizar a empresa e ele. E eu fui para Goiânia, fiquei 2 dias com ele na casa dele, com a Luana. Eles são pessoas muito especiais, muito queridos. E ele foi um dos grandes incentivadores. Ele falou: Ricardo, escreve. E eu nunca tinha tempo. Aí Deus resolveu arranjar tempo para mim. Então, cuidado quando você pedir tempo para Deus. Né? Cuidado, gente. É um perigo que Deus vai te arranjar tempo de um jeito que você não espera. Tudo que Deus pede para você fazer, seja um bom gestor do seu tempo. Seja um bom gestor e arranje o tempo. Tô na correria. Mentira. Se você parar, você arranja tempo. Isso é mentira. Você precisa parar e organizar a tua vida. Quando você não tem tempo para fazer aquilo que é essencial, na realidade, não é que você não tem tempo, é que você não sabe gerir seu tempo. Simples assim. E aí eu, sentado um dia, comecei a escrever e eram três personagens que eu queria falar. Para vocês entenderem um pouco na parte da gestão e da administração, a primeira matéria da administração chama-se Teoria Geral da Administração, conhecida como TGA. Quando eles vão dar a TGA, algumas faculdades bem renomadas, no caso a FGV, ela inicia o curso e quando ela vai para o ambiente histórico, ela ressalta José do Egito como um ícone e uma referência de gestão ao seu tempo, porque a Bíblia é também um registro histórico. E isso fez com que eu sempre tivesse comigo que a Bíblia, e eu tenho isso de forma muito clara, que a Bíblia é o maior livro de gestão que existe. É a gestão que existe que
José aprendeu gestão na casa de Potifar. Quer que eu te fale a verdade? A gerir, ele aprendeu. Ele era muito sábio, mas na casa de Potifar ele aprendeu as técnicas aplicáveis da gestão. Porque ele vem de uma família de criador de gado, ele não conseguia ou não tinha nenhum tipo de experiência com manuseio de sementes. Ele teve que aprender na casa de Potifar a fazer essa gestão. Entendeu? A gestão específica, ou seja, a gestão de grãos, a gestão da agricultura. A família dele provém da pecuária. Então, José tem essa grande referência. Porque ele sabe, foi dado a ele a revelação do sonho de Faraó. E eles, que você pega lá nos capítulos 41, 2, 3, você vai ver que ele dá a primeira consultoria que se tem realmente registro. Porque ele interpreta o sonho, até aí tudo bem. Até aí tudo bem. A partir de quando ele encerra o espiritual, ele entra pro ambiente racional. Ele vira e fala, olha, rei, e aí ele começa a dar uma consultoria. O senhor tem que preparar alguém que organize as coisas, que saiba trabalhar bem na época da fartura, porque você só vai saber se você fez um bom trabalho na fartura o dia que chegar seca. Simples assim. Nossa, tremendo mesmo. Cara. Então, dentro desse ambiente... José deu a orientação para o rei. O rei olha para o lado, olha para o outro, em moto e faz assim. Alguém aqui, se abrir, tem alguém melhor que esse cara aí? Ninguém. Todo mundo fala, põe esse cara. E foi colocado o anel no dedo dele. Então, nós temos algumas referências de boa gestão. José, temos a de Salomão. Quando você vai para o ambiente da execução do templo de Salomão, o toyotismo, o sistema just-in-time, sistemas logísticos, perderiam de longe para o sistema que Salomão colocou há 2000 e tantos anos atrás. Só para você entender o nível de grandeza das coisas. E aí, terceiro e último, Neemias. Quando Neemias assume ele é um copeiro, escravo, copeiro. É que quando fala de escravo, que foi de escravo a governador, o povo só lembra de José, né? Mas Neemias foi de escravo a governador. Sim, senhor. Qual a diferença? A diferença é que José recebe o anel para exercer a função. E o faz com muita maestria. Neemias recebe a função para depois receber o cargo. Tem gente que recebe o cargo para exercer. E tem gente que recebe o projeto e o resultado faz com que ele alcance a posição. Tem gente que é movido por cargo, tem gente que é movido por projeto. Cada um sabe o que te move. Meu Deus. Isso não é problema meu. Isso é problema seu. Cada um sabe o caminho que traça. Que trilha, que vai traçar. Não é responsabilidade minha. Interessante é que o projeto do templo estava na mão de quem? De Davi. Só que Deus não recebeu. E quem executou? Salomão. Salomão executa porque Deus não vai colocar... não ia colocar Davi, porque Davi tinha muito sangue na mão, né? Davi não tinha a sensibilidade necessária para construir. Quem causa destruição dificilmente vai ter sensibilidade para reconstruir alguma coisa. Eita. Dificilmente. Pessoas que têm no seu currículo a sequência de episódios de destruição, dificilmente ele vai ser um agente de construção. Mas ok, para cada um, Deus tem os seus planos. Então, quando veio Neemias, eu fiquei com Neemias no meu coração. Quando ocorreu essa situação de eu estar paralisado por um tempo, foram 2 anos de recuperação. E o senhor até pregou também de... Sim, é que eu tô com a bengala guardada lá no hotel. Eu tô tentando não usar um pouco ela e ficar... O médico pede para eu... Que interessante, quando você usa uma bengala, o médico disse para mim assim, quando você usa a bengala, o corpo não pode entender que existe um terceiro apoio. Que se ele entender, ele enfraquece os outros 2. É por isso que Deus não permite certas muletas pra gente. Nossa. Elas mais enfraquecem do que nos ajudam a caminhar. E aí eu comecei a escrever. E eu lembro que em um dia, sentado embaixo de uma árvore lá com os passarinhos cantando. Debaixo da figueira? Uma árvore lá que eu desci, né, colete, e tinha um banco que dava um apoio para mim. Botei o computador, comecei a escrevi 25 páginas em um dia. Que isso? Falei, pronto, Deus abriu o caminho, para que eu vou? E aí eu escrevi. Só que o livro em si todo de Neemias daria na casa de 600 páginas. Quer ver? Ô, Mota, traz para mim aqui, por favor. Mota é um dos meus afilhados.
Talento puro aí de Deus. E aí o seguinte, deixa eu deixar ele aqui em cima. Deixa eu apoiar. Isso, apoia ele certinho aí. E aí o que eu fiz? Eu dividi em 3, como vocês estão vendo. Além dos muros 1, além dos muros 2. 1, 2. Opa, 2 e 3. Então nós vamos... Deixa eu colocar a sequência exata. 1, 2 e 3. O amarelo do meio, isso aí. Eu tive que dividir, porque senão, olha o tamanho do livro que ia dar, se fosse um livro só. E as pessoas não iam ler. 5% da população, entre 3% e 5% da população brasileira lê. Você acha que eles iam querer ler um? Nada. Aí o que eu fiz? Eu tive que dividir isso em 3. Pré-muros, toda a mudança da mente de Neemias, toda a preparação de Neemias. Todo momento em que ele recebe a notícia, e essa notícia impacta ele a ponto dele desenvolver uma indignação construtiva. Quando você recebe uma má notícia, você fica indignado. Você faz o quê? Quando você joga as coisas, você joga a toalha, você não quer saber mais de nada, você larga tudo. Chama-se uma indignação destrutiva. A notícia veio, mas ela veio somente para terminar a destruição na sua vida. Agora, Neemias recebe uma notícia que gera uma indignação construtiva. É quando você recebe uma má notícia e fala o que eu posso fazer a respeito para resolver essa situação. E aí ele entende que ele precisa fazer alguma coisa. E ele começa a orar. Do mês de Kislev, no calendário judaico, até o mês de Nissan, nós estamos falando de 4 meses. São 4 meses que ele fica orando, jejuando, trabalhando e planejando. Vou dar um exemplo. Quando o povo volta do cativeiro babilônico, no livro de Esdras, capítulo 1, no capítulo 2, eles lançam os alicerces do templo, porque foi dado ordem por Ciro para que eles voltassem. 3, eles lançam. 4 e 5, eles iniciam a construção. Os inimigos em volta, as nações em volta, pedem para eles qual é a formalidade, quem foi que autorizou vocês virem aqui reconstruir? Porque eles não gostavam do povo israelita. Eles não têm um documento que provasse a vinda deles e a construção. Não tem um alvará. Não tem nada formal. E a obra é embargada. Demoram anos para ela ser desembargada. Tem que ir até a casa dos editos do rei persa. Tem que ser pego, achar o edito, dar para o rei, ter uma cópia e levar para que a obra fosse desembargada. A primeira coisa que Neemias pede para o rei são cartas. Rapaz. Ninguém embarga a obra de Neemias. Sabe por quê? Porque o sucesso da obra que está na tua mão tem a ver diretamente com o nível e o tempo que você desprendeu planejando aquilo que Deus colocou para você. Se Deus faz questão de antecipar algumas coisas e te apresentar com antecedência, ele faz isso para quê? Para você ficar confortável ou para você planejar e se preparar para aquilo? É o mínimo que ele faz. Então, primeiro, ele é mudança da mente e toda a parte de planejamento de Neemias. Isso aqui está prefaciado pelo Josué Brandão, pelo Eliseu Rodrigues e pelo pastor Adson Belo. Pastor Josué Brandão, pastor Eliseu Rodrigues e pastor Adson Belo. College. Boa. Todos queridos amigos. O segundo, de cara vocês vão, se tiver alguma que eu consiga mostrar, de cara vocês vão perceber que esse que é o segundo, que é a execução da obra, ele é maior do que o primeiro, que é o planejamento. Porque por mais que você planeje, você pode ser muito bom, um excelente planejador. Por mais que você planeje com Deus, a execução e o que ele vai realizar vai ser sempre abundantemente mais Do que o planejamento. além do que pensamos ou pedimos ou planejamos. Então, toda a execução com Deus é maior do que o seu planejamento. Ponto. E essa execução é o momento que Neemias vai ter que lidar com os opositores, ele vai ter que lidar com o tráfico de informações. Aqui é o momento em que ele vai pegar um muro e vai subdividir em partes, entregar para cada família, transformando o legado em engajamento. É nesse momento que ele pega o tráfico de informação. Tem todo mundo querendo acabar com o tráfico de informação, Mota. E Neemias fala, vou acabar não, porque esse fluxo de informação também vem para mim. Então ele aproveitava do fluxo de informação que tinha, da rádio peão, e ele ficava sempre à frente, sabendo também o que os inimigos estavam fazendo. Então ele sempre usava a favor da obra. Porque a diferença entre uma informação estratégica e uma fofoca é o que você faz com ela. Simples assim.
Essa é a execução. Esse daqui está prefaciado pelo pastor, o pastor Matheus Soares, um querido amigo também, uma referência. O pastor Diego Menin, que é um irmãozão meu. E tive o prazer de ter o prefácio do reverendo Hernandes Dias Lopes. Que pegou, leu os 2 livros e fez com muito carinho. E aí, esse ano agora, eu lancei, porque foi um por ano, né? E esse ano agora eu lancei o Além dos Muros 3, pós-muros. 52 dias para reconstruir muros. Nós estamos falando de 4,60 km de muro, 13,5 metros de altura, 8,5 de largura, 34 torres, 12 portões com mais de 10 metros de altura e pesando toneladas. Ele o faz em 52 dias, sem parar por falta de mão de obra, por falta de material. Ele era uma fera. Neemias era uma fera. 52 dias. Mas quando ele termina toda a obra, e ele também restaura a justiça social e a estrutura da sociedade, ele percebe uma coisa que todo grande líder precisa entender. Quando você terminar alguma coisa, cuidado para você não ter desprendido força, tratando consequência e não causa. Neemias reconstruiu muros, mas muros destruídos eram consequências. Neemias foi tratar desordem, mas desordem é consequência. Neemias foi tratar injustiça social, é somente consequência. Qual é a causa oficial da destruição de Jerusalém e da sociedade em si? O afastamento de Deus e das tradições. Por isso que vem o Além dos Muros 3, restauradores de tradições. Neemias passa 52 dias construindo o que é físico, porque o que é físico é muito mais fácil do que o que é tradição, o que é moral, o que é espiritual. E passa 12 anos restaurando uma sociedade, até que ela fique plenamente da forma com que ele precisava. Com Deus, reatado com todas as alianças com Deus. E aí veio esse terceiro e último livro, Além dos Muros 3. E completou a trilogia do Além dos Muros. Tremendo. Pastor, e se a pessoa fiquer interessado, como que a pessoa faz para adquirir seu livro? Entra no meu Instagram, né? Pode entrar no meu Instagram, tá? Lá tem um link na bio, só clicar no link e vai diretamente pro link de venda. Perfeito, entrega. perfeito. Não sei se entrega na Europa também. Tem um amigo lá que comprou mais. Mas tem, não tem ele em audiobook? Ele está na Amazon, então, tá no Kindle, ou Kindle, como queira chamar. Mas qualquer coisa, se quiser o físico, a gente gosta do físico, eu gosto também bastante do físico, chama no Instagram e eu respondo vocês lá. Perfeito. E assim, quais são, agora que vamos aqui para a digestão, quais são os passos fundamentais para criar um plano financeiro eficaz? Base bíblica, a gente tem Lucas, capítulo 14, versículo 28, que diz assim: quais de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem condições e o suficiente para completar, pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminar, todos que a virem rirão dele. Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. A parte de finanças, eu poderia ficar aqui citando uma diversidade de versículos para você. Fala-se mais sobre finanças do que sobre fé na Bíblia, do que sobre amor. Nós estamos falando aí de pelo menos 1.200 e tantas, beirando 1.320, se não me engano, citações sobre gestão financeira. Você tem de ponta a ponta. Salomão ensinando. Se você pega o livro de Provérbios, é um tapa na cara por versículo, né? Que você absorve. Mas eu gosto muito desse texto de Lucas, porque o mesmo Jesus que virou para todos os seus discípulos e falou: olha, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dar ordem às montanhas, elas vão se transportar para o mar. Mas quando ele foi falar sobre projeto, aí ele sai e vem para a racionalização. O problema é que as pessoas parecem que confundiram as coisas. No que sentido? Não, olha, uma coisa é ser espiritual, outra coisa é ser racional. Não pode misturar. Não, os dois são o mesmo. O espiritual também é racional. E isso é um contexto bíblico. As pessoas precisam parar de achar que racional não é espiritual. Ele é espiritual. Quer ver uma prova? Um dia Jesus chega e encontra uma mulher em um tanque. E essa mulher vem com argumentos. Olha, onde que vão adorar? Jesus vira para ela e fala assim: filha, não tem a ver com onde, com formalidade, tem a ver com racionalidade e intencionalidade.
Chegou o tempo e a hora é essa em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. O ser humano tem corpo, alma e espírito. Os animais têm corpo e alma somente, que é a alma vivente. Corpo, alma e espírito. O espírito é a centelha divina do racional. O livre-arbítrio está sobre o espírito. O ambiente do racional, do raciocínio, está. O que nos diferencia dos animais irracionais é o espírito. É aquilo que nos dá a capacidade de raciocinar. Então, nessa estrutura, quando nós raciocinamos, nós somos também espirituais. Quer ver mais um exemplo? Capítulo 5 do livro de Daniel, o rei Nabucodonosor ofende, ele desacata a Deus dizendo que aquilo tudo era obra do braço dele. A Bíblia diz que ele cai, Deus dá uma ordem e ele vira um bicho. Ele perde o racional. Vira bicho, cria pelo, unhas e ele vai para o campo com os animais do campo. A Bíblia diz que passados 7 eras, essas eras não se sabe exatamente quanto tempo, passados 7 eras e o orvalho já ter molhado o lombo desse rei que virou um bicho, a Bíblia diz, e esse rei, porque no livro de Daniel ele está relatando, é o próprio rei relatando, ele diz assim, e voltou-me o entendimento e comecei a adorar a Deus, e ao adorar a Deus ele retornou à minha majestade. Então a adoração a Deus, o espiritual, ele é racional, tem que ser feito de forma intencional. Então o ambiente que Jesus apresenta no capítulo 14, no versículos 28 em diante, se você continuar o versículo, diz assim, e aquele que for até uma guerra, não manda homens para verificar se ele vai com 20 ou com 10, ou se ele percebe que ele não tem exército, que ele vai para uma carnificina, então ele não vai, ele manda conselheiros para tentar um acordo de paz. Ou seja, isso é planejamento. O Jesus que eu estou citando é o Jesus que está dizendo para os apóstolos, se planejem, se preparem, se organizem. Uma das versões diz assim, para que essa obra não fique pela metade, não seja por vergonha para você. Tem gente que compromete a obra de Deus, os planos de Deus, o projeto. Tem gente que está me ouvindo e que engavetou o projeto, que engaveta planos de Deus por causa da desorganização dele. Não por causa do próprio do diabo tá atuando, não. Estamos falando da desorganização e da falta de planejamento. Então nós não precisamos somente de um texto bíblico, nós precisamos da característica, da personalidade de Deus. Deus é um Deus planejado. Jesus é o Cordeiro de Deus desde a fundação do mundo. Antes do homem cair, Jesus já estava preparado para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando o homem cai, o próprio Deus chega para ela e fala, olha, virá o filho do homem que vai pisar a cabeça da serpente. Então, ele já tem todo planejado. Jó passa 41 capítulos tentando discutir com Deus, até o momento que ele entende que Deus está sobre todas as coisas, planejado. Aí ele vira e fala, bem sei eu que tudo pode, nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Então, a gente tem dentro da ciência 122 variáveis que determinam a vida na Terra. Posicionamento da Terra frente ao Sol, posicionamento das estrelas e da Lua, temperatura, campo eletromagnético, força gravitacional. Se tiver pouca força, você sai voando, muita força, você fica grudado. A Terra está inclinada, por isso que nós estamos com frio aqui, porque ela é inclinada em 23 graus, quando no norte está inverno, no sul está verão. É exatamente depois, nas estações isso muda. Ou seja, a Terra está milimetricamente encurvada, milimetricamente organizada e inclinada. Isso é uma inclinação feita por Deus no tempo de Noé. Isso é uma coisa muito bem feita, muito bem organizada. Algumas pessoas falam, você é louco, você acredita nessas coisas da Bíblia? Acredito, porque eu preciso ter mais fé para acreditar na Bíblia do que acreditar na história do evolucionismo ou do Big Bang. Não, o Big Bang ele vem do Lemaitre, que era um padre, que ele determina que as coisas nasceram tudo de um momento só, foi numa explosão. E foi quando houve o haja luz. É que deturparam essa teoria. Mas só para você entender, o Deus que a gente serve é um Deus planejado, e aí a galera vem completamente... são os repentistas, eu chamo de repentista. Aqueles repentistas que ficam no improviso. Sim. Então, pelo amor de Deus, cara, não vem bagunçado, não. A gente serve um Deus detalhista, aí a gente vem genérico. Todo atrapalhado, não. O que tem que ficar muito claro para as pessoas
primeiro, servimos um Deus planejado. Segundo, Cristo nos deixou ensinamento de planejamento e organização. E o mínimo que nós temos que fazer é exercer essa racionalidade dada por Deus e fazer com que tudo que vier às nossas mãos a gente faça conforme as nossas forças. A Bíblia diz o seguinte: vá e dê fruto, mas não é só dar fruto, tem que ser estratégico. Tem que dar fruto e o vosso fruto permaneça. Então essa é a estrutura que eu sempre falo para as pessoas. A gestão, a boa gestão, o bom planejamento, o bom plano de finanças para a tua história. A primeira coisa é: eu não consigo gerir o que eu não conheço. Então, se você não sabe o quanto você ganha, o quanto você gasta, como você vai fazer um plano de gestão financeira para a sua vida? Então, eu costumo sempre deixar um planinho bem simples. Controle esses 3 Gs. Quanto ganho, quanto gasto e quanto guardo. Se você não faz bem os 2 primeiros, o terceiro nem existe. Porque é depois de quanto guardo é que você vai investir. Eu estou vendo gente que não sabe nem quanto ganha, nem quanto gasta, nem sabe se está guardando, mas já está investindo lá na criptomoeda, lá não sei o quê. Meu amigo, você não sabe nem os primeiros, como é que você vai? Está querendo dar um passo muito à frente. E o Deus que nós servimos não é um Deus que pula fase. É um Deus que faz as coisas de forma organizada. Não, ele não exerce precocidade em nada. Tudo tem seu tempo, seu momento. Para tudo debaixo do céu. Então, se Deus está falando para você que você tem algo a conquistar, organiza a tua vida financeira, prepara ela. Não permita que a dívida cause um caos na sua história. É isso aí. Aí a pergunta, já até respondemos outra pergunta aqui: como a educação financeira pode impactar decisões financeiras a longo prazo? Você hoje até... Não em todos os sentidos. Aí no longo prazo, vamos lá. Uma das coisas que vocês precisam entender. Uma pessoa desorganizada desorganiza uma família. Desorganiza um casamento. Tem uma frase que eu acho bem interessante que diz assim: quando a dívida bate na porta, o amor pula pela janela, né? É exatamente isso. A dívida, ela causa uma confusão, né? Um desentendimento, ela causa um estresse, ela faz com que a comunicação fique péssima, ela faz com que as coisas fiquem desordenadas, ela quebra a confiança, ela quebra a confiabilidade, ela quebra a credibilidade, ela tira a paz do lar. Tudo isso porque você não simplesmente sentou para organizar. Pessoas que sentam para organizar são pessoas que estão aptas a alcançar a bênção da abastança e da suficiência. Bênção da abastança é você estar abastecido, Deus está provendo para você. Bênção da suficiência é você pegar tudo que Deus te deu e fazer e tornar ele o suficiente para que você consiga arcar com todas as suas responsabilidades. É por isso que tem gente que tem salários enormes, vive endividado, e tem gente que tem salário pequeno, mas está sempre organizadinho. Chama-se bênção da abastança. Não tem a ver com quanto você ganha, tem a ver com o que você faz com o que você ganha. Com quanto você gasta, como você administra isso. Então a bênção da abastança e da suficiência está diretamente atrelada a isso. Então, no longo prazo, isso pode comprometer uma empresa. A minha empresa é uma empresa de recuperação judicial, inclusive judicial de empresas. Só que nenhuma empresa quebra sozinha. Na nomenclatura no Brasil, que é pessoa física e pessoa jurídica, toda pessoa jurídica, toda PJ, está quebrada porque uma PF, pessoa física, bagunçou ela. Todo casamento entrou em colapso porque 2 pessoas colapsaram ele. O que nós precisamos estar atento é que a nossa gestão ela vai mexer com o ambiente onde nós estamos e ela vai trabalhar com o nosso futuro. Todo presente mal administrado, ele não compromete o futuro, ele torna o futuro inexistente, porque ele posterga um presente caótico. Nossa. Entendeu? Então, o que vocês precisam entender é: organizem a vida financeira de vocês. Saibam exatamente quanto ganham, o quanto gastam. Fechem essa conta. Pastor, eu cheguei no meu limite. Eu não consigo diminuir mais os meus gastos. Então, aumente as rendas. Procure uma segunda renda, uma renda complementar. Mas faça as contas fechar. É isso que precisa. Bênção da suficiência. Faça as contas fecharem. Dá certo. Deus vai abrir as portas e vocês vão conseguir. Mas eu nunca vi Deus abrir porta para gente que desperdiça e que organiza mal a sua vida.
Eita, tá vendo só, gente? Quem não tá. Ó, quando você assistir esse podcast, eu vou avisar já no intro aí. Pega papel e caneta e já vai anotando tudo, pelo amor de Deus, para não passar nada batido. Que tem o povo evangélico, o povo de Deus, pensa num povo mal desorganizado financeiramente, é o nosso povo. Porque tudo gosta de espiritualizar tudo. Ah, se Deus não tá. Mas não tem nada a ver com isso. Se planeje, se planeje. E assim, qual estratégia pode ser usada para gerenciar e reduzir dívidas efetivamente? Ainda mais no nosso povo, meio que a educação financeira para a gente é um pouco limitada. Nós temos acesso, mas nós não quer. O Brasil, nós estamos falando da nação brasileira, é triste, mas o nosso sistema educacional ele não coloca, principalmente nos últimos anos de estudo, educação financeira, e deveria ter. Porque você vai para o high school, que é praticamente os últimos anos, o ensino médio brasileiro, nos Estados Unidos chama-se high school. E o high school, o jovem sai com visão de empreendedorismo, visão fiscal, visão financeira, e nós não temos isso no Brasil. Por isso que o Brasil sofre tantas dificuldades. Fez parte da minha dissertação de mestrado, uma das coisas um dos estudos que eu peguei do Sebrae diz que 8 a cada 10 empresas que fecham no Brasil não fecha porque o produto é ruim, não fecha porque o mercado não aceita, não fecha porque está caro demais, não. Simplesmente a empresa fecha porque foi mal administrada. Só por isso. Então, quando a gente fala sobre quais são as estratégias, o que nós precisamos fazer para sair de uma dívida? Primeira coisa, reconhecer qual é o tamanho da dívida. Novamente, você não gere aquilo que você não conhece. E quando você conhece, precisa conhecer a verdade do que está acontecendo. Por quê? Eu posso apresentar para vocês, eu fiz módulo de formação em Harvard. Eu posso apresentar para vocês uma infinidade de estratégias. Mas nenhuma estratégia, por melhor que seja, não vai funcionar em cima de mentiras. Pare de mentir para si mesmo. Coloque na caneta tudo que você fez de errado. Entenda e levante todas as suas dívidas. Tudo, tudo. Coloque no papel quanto você deve para quem você deve. E aí, gradativamente, mediante as suas forças, não pague dívida com semente. Semente você planta. Paga a dívida com frutos. É assim que funciona. Então, você vai com tudo definido, anotado, catalogado no papel, tudo que você deve, você vai um a um, negociando a dívida. Porque quando você está em um ambiente de crise, a pessoa precisa saber. Quando você espera ela vir, ela vai vir com um monte de situação. Toda vez que você for resolver uma crise, vai e resolve, dá as caras. Mas, pastor, tô envergonhado porque eu devia. E tá na Bíblia que o crente não iria dever? Não. A Bíblia diz para que você não deva. Mas se você vier a dever, vai. E trata o assunto. Quando você vai e encontra a circunstância, quem controla as variáveis é você. Então você senta e fala, olha, te devo, não consigo pagar isso daqui, porque eu preciso continuar com o meu negócio rodando para que eu consiga gerar caixa para eu poder pagar. Então entenda, o planejamento lá atrás, para que a conta feche, é o primeiro passo para que você agora consiga vir negociar. Olha, tá sobrando R$200 por mês. Você chega nos 2 que você deve e fala, tudo bem? Então, eu vou pagar 100 para cada um por mês. É o que eu tenho. E aí, e se daqui a um tempo melhorar e começar a entrar 1.000, eu vou pagar 500 para cada um. E eu vou começar a fazer esse trabalho. É muito mais digno. Porque a dignidade não é na hora que a pessoa não tem dívida. Olha, eu não tenho dívida nenhuma. Não é nisso que se resume a dignidade. A dignidade se mostra quando você está endividado e como é que você age frente aos seus credores. E aí você vai até eles e apresenta. Então, levante. Tem lá uma infinidade de táticas, de técnicas, inclusive jurídicas, que você pode se usufruir para que você consiga diminuir, tirar juros excessivos, juros abusivos. Tudo tem isso. Mas primeiro é saber para quem deve e quanto deve. E aí, para cada um, você usa uma estratégia para ir pagando mediante a realidade da sua organização financeira. Nunca vi. Eu lembro até hoje da minha avó, vó Laís. Comprou uma casa, pegou dinheiro com a agiota. E trabalhando, ela pagou a casa pro agiota.
e ter uma casa da minha família, tá lá morando minhas tias até hoje. Então, mostra a grandeza dela. Em que, olha, eu devia para ele e eu fui até o final. Eu sabia quanto eu devia, ele sabia o quanto eu podia pagar, ele aceitou, eu paguei, cumpri com as minhas obrigações. Quando eu podia levar mais, levava mais. Meu pai, quando pagou esse agiota que eu te falei, ele levava às vezes mais do que tinha combinado, porque Deus ia sempre abrindo as portas. E assim Deus faz. Deus vai abrindo as portas para que você quite muito antes daquilo que você imaginava. Mas haja com dignidade. Todo o processo de reconstrução da sua vida financeira, ele se dá com base na sua integridade, na sua dignidade. Tremendo, tremendo, tremendo. Olha só, que conselho. Então, volto a dizer, você que vai assistir esse podcast aqui, caneta e papel na mão e vamos anotar. E conta pra mim, como que surgiu essa paixão pela gestão financeira? Desde você, quando era pequenino, você olhou e falou assim, eu gosto disso. Porque eu mesmo não sou muito bom em gestão. Já estou tendo umas aulas aqui, vou ter que assistir depois em casa. Então, eu sempre fui da área da administração e da área de vendas. E minha carreira, passei por grandes empresas multinacionais, francesas, americanas. Eu sempre recebia no meu peito áreas que estavam quebradas e destruídas. Eu precisava recuperar a operação. Então, isso já me dava uma visão. Eu tinha que entender um pouco sobre finanças, logística, produção e por aí vai. Quando eu casei com uma mulher que é a Flávia, não está aqui, mas está assistindo. E a Flávia é um absurdo de organização financeira. A Flávia, eu lembro que quando nós fomos casar, eu tinha um salário 4 vezes maior que o dela, ela tinha mais dinheiro guardado que eu. Um tapa na cara. E ela olhou para mim e falou assim, se você é o homem da casa, organize a nossa vida financeira. E proveio dela essa visão. Então, proveio da minha esposa essa visão. E aí, junto com a empresa de recuperação de empresas, eu percebi que 80%, 90% dos casos que eu pegava era problemas de fluxo financeiro. E aí, antes de eu organizar o fluxo da empresa, eu tinha que organizar do sócio. Porque quem bagunçava da empresa era o sócio. Nossa. Então, veio dessa forma que cresceu. E hoje eu tenho me tornado, para o meio cristão e para as pessoas, uma referência de bandeira da parte da gestão e das finanças. Não que isso seja crucial para que você vá para o céu. Você pode ir para o céu endividado. Acho que muita gente vai para o céu meio endividada aí, não sei não. Mas conhecer a gestão financeira, conhecer a gestão financeira por meio da Bíblia, te faz ser uma pessoa organizada, vivendo plenamente o que Deus tem para você, e a tua vida financeira abençoando a obra do Senhor e a obra do Senhor estendendo seus braços para alcançar vidas em todos os lugares. Uma igreja com pessoas organizadas financeira é uma igreja mais sadia ainda para que possa alcançar missões e abençoar a vida de missionários, de pessoas ou da comunidade onde está inserida. Então, vale a pena você vislumbrar essa importância. E eu percebi isso lá atrás. Então, é uma bandeira que eu levanto, às vezes meio solitária, né? Mas eu levanto dentro do meio cristão, que nós, como cristãos, para exercermos o nosso ministério de forma plena, precisamos estar com a nossa vida financeira da porta para dentro, organizada, fechando todas as brechas, porque o inimigo não utilize a minha vida financeira. Tem uma frase, uma situação que eu costumo dizer, que antigamente, para desestabilizar uma família, as pessoas falavam que faziam macumba, né? Amarrava na cachoeira, amarrava na boca de sapo. É isso aí. O bode, a galinha preta, não sei o quê. Hoje não, Mota. Hoje basta o diabo dar um cartão com limite para uma pessoa que ela desgraça com a família dela mesma, sozinha e com toda a vida dela do mesmo jeito. O diabo não precisa de muita coisa, só precisa te dar um cartão de crédito com um bom limite e aí a pessoa sozinha, ela se compromete inteira no Brasil. Então, realmente, a vida financeira se tornou crucial para que algumas pessoas possam ter uma paz na sua casa e possam exercer sua vida cristã. Olha, eu tenho um exemplo. Eu conheço um amigo do meu tio Ailton. O nome dele aqui é Dallas.
ele ganhou na Mega Sena, mas só que foi um mutirão. Ele não ganhou tanto dinheiro. Porém, o pouco que ele ganhou, ele investiu. Ele fez várias casas, onde ele tem muitas casas ali na São Caetano, tem na Moca. Porém, os outros que ganharam, torrou. E ele... Mas é você que vai determinar. Deus te dá a semente. Você define se você vai plantar a semente ou você vai fazer pipoca e assistir Netflix. Né? A decisão é sua. E pastor, agora vamos lá. Qual conselho você dá para pessoas que estão iniciando o seu ministério? Hoje a gente vê muito recém-convertidos, ou também tem pessoas que estão meio assim em dúvida de exercer o seu ministério. Esse dia eu vi uma publicação do pastor Elvis Cabral, que ele foi consagrado a pastor, ele era evangelista. Ele falou mostrando o processo dele, de cooperador, depois diácono, presbítero, evangelista, e hoje, esse dia, sendo consagrado a pastor. Que conselho você dá sobre questão? Fuja da precocidade. Nem o meu Deus gosta de precocidade. Não quer dizer que Deus não faça. Tudo depende da necessidade de Deus. Deus não precisa seguir regras impostas nem por teólogos, nem por moralistas, né? Nem por detentores da moral. Mas não pule fases e não use a precocidade. Sabe por que Daniel não participou do banquete da Babilônia? Porque o vinho que era servido era o vinho feito pela Babilônia. Não tinha muita coisa, eles não ofereciam aos deuses essas coisas todas. Não era isso. Era que ele não respeitava a lei mosaica. Em que sentido? Quando você plantava uma vinha, você não podia pegar o fruto da primeira safra e utilizá-la para vinho. Você tinha que dar 3 anos para isso. Por quê? Porque Deus não pega fruto de árvore precoce. Depois, essa árvore tinha que se colher durante alguns anos e o ano do descanso. Não podia colher nesse ano. Porque Deus não trabalha de forma a gerar exaustão. O Deus que nós servimos é o Deus da temperança também. E o que acontece? Essa geração é a geração que quer ir rápido, quer pregar rápido, quer já estar sendo uma explosão. E ministério não é aquilo que estão vendo de você. Porque eu posso estar olhando para uma pessoa que tem milhares de seguidores no Instagram, uma pessoa conhecida, mas é o que eu estou vendo. O ministério dele não é o que eu vejo. É o que Deus olha para ele e vê. Então, esse ambiente da precocidade, de querer alcançar o auge muito rápido, faz com que as pessoas tenham um fogo de palha. Bate e daqui a pouco você não vê mais essa pessoa. Eu estou há mais de 30 anos pregando. Eu não sou nenhum cara extremamente conhecido. Mas eu te garanto que meu ministério é constante. Pastor, e aí, qual é o teu testemunho? Nasci no Evangelho, casei debaixo da bênção de Deus, nunca fui parar numa reunião de ministério, nunca desonrei a Deus em nenhum lugar, segui a minha vida ministerial. E passei por auxiliar de escala, por diácono, por presbítero, por evangelista, até assumir o pastorado. E foi muito importante, porque quando você vê uma pessoa em cima do púlpito, batendo em diácono de forma grosseira, é porque ele nunca foi. Ou quando foi um mau diácono e estava esperando a hora de chegar na posição para bater. Então, quando a gente exerce, e eu não sou um pregador de seminário, tá? Eu sou um pregador da pancadaria do dia a dia, de ministração do evangelismo, de ministração nos cultos, nos lares, abrigos e tudo mais. Coisa que fazemos até hoje. Então, essa visão, a juventude de hoje precisa entender. Essa geração, turma geração Z, os milênios e tudo mais, eles precisam ter calma. Ministério não é startup. Ministério respeita fases. Principalmente para que haja maturidade o suficiente, para que lá na frente você não comprometa. É por isso que Deus rejeitou Saul. Entre Saul ser ungido e subir ao trono,
Foi coisa de 1,5 capítulo e semanas ou meses para ele subir. E tudo que ele fez foi por imaturidade e inconsequência. Davi, entre o momento que foi ungido e o momento que ele sobe no trono, são mais de 15 anos. Ele assume o trono maduro, preparado para assumir como rei. E se torna o maior rei da história. Ninguém consegue enxergar. Tanto que todos os outros reis falam o seu pai Davi, o seu pai Davi. Ninguém fala o seu pai Saul. Então tem que ficar muito claro, é que tudo aquilo que você vai exercer, e não somente de chamado, tá? Falando não somente de ministério eclesiástico, também na vida profissional. Você precisa passar por cada fase da empresa de forma organizada até que você chegue na posição. Porque senão você pega um estagiário e coloca ele como o CEO, o diretor, o CEO da empresa, ele quebra a empresa. Por quê? Por maldade? Não. Falta de conhecimento. Por imaturidade. Então, Deus não coloca a gente no trono de forma imatura. Então, respeite aí as fases. Ah, devo fazer um seminário, devo fazer o quê? Faz, mano, faz tudo que você quiser. Conhecimento não ocupa espaço. Faz tudo que você quiser. Ora muito. Pastor, eu gosto de monte. Vai pro monte. Eu não gosto do vale. Vai pro vale. Eu oro nadando. Nadando. Faz o que você quiser. Mas não pule fases do que Deus tem para você. Que isso, tremendo. Olha o conselho aí, pastor Ricardo Souza. Então, respeite a sua fase. Se você ainda não está aonde você gostaria de estar, isso é uma fase. Então, é só aguardar. José mesmo, quanto tempo que ele esperou até se tornar o que ele se tornou? Teve que passar por fase, vendido. Depois entra numa casa, a mulher queria abusar dele, mas fase da vida. Jesus Cristo passou por fases. Só foi aparecer com 30 anos, só foi exercer mesmo o seu ministério com 30 anos de idade. Sim. Então, quando você respeita a fase, você respeita o dono do projeto. Quando você vai construir uma casa, ninguém começa do telhado. Você precisa respeitar quem fez o projeto. Porque quem fez o projeto assinou. O alvará para a construção de uma casa, de uma propriedade, é assinado pelo arquiteto, pelo engenheiro. Quando você não respeita o que foi assinado, você desrespeita quem assinou. Então não pula a fase. Respeita quem assinou o projeto da tua vida. Eita, então é isso. Povo de Deus, a hora já voou. Quando a gente está com esses homens aqui de Deus, a gente precisa de mais tempo, porque senão é muita coisa, muito conhecimento, muito aprendizado. Mas eu louvo a Deus pela vida do pastor Ricardo Souza, também da sua família, da sua esposa que não está aqui, mas vai assistir nós também. Então, pastor, eu só te agradeço pela sua participação aqui do David Lino Cash. Obrigado pelo convite. Já tivemos aqui o Jonathan Mota sentando nessa mesa aqui conosco aqui. E sei que, volto a dizer, esse projeto se iniciou aqui. Então, eu também estou respeitando as fases. Estou começando aqui devagarzinho e creio em nome do Senhor Jesus Cristo, isso aqui vai se tornar algo grande. Não para honrar o meu nome, não para o meu... para mim, como eu posso dizer, muitos devem olhar assim, no podcast o nome dele, ele é soberbo, não. E olha que eu tentei colocar vários outros nomes, não queria colocar o meu, mas todos que eu queria colocar... Nasceu no coração de quem, filho? No meu coração. No seu coração. Quem que faz? Eu. Então, filho, é o seu. Tá aí, Davi Lino. Então, tem algum problema com isso? Eu não tenho problema nenhum com isso. Por isso que é Carta de Paulo à Igreja de Corinto. Mas quem escreveu? Paulo. O conteúdo foi dado por quem? Paulo. Quem que está enviando? Paulo. Então a carta é de quem? Paulo. É de Paulo. Acabou, irmão. Dá muita explicação para isso não, filho. Tá tudo certo. Então, povo de Deus, esse aqui foi o nosso 6º episódio. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, deixa seu comentário aqui também. Vocês também estão precisando aqui de um auxílio de uma gestão financeira, pode entrar em contato também aqui no perfil do pastor Ricardo Souza, vou deixar tudo aqui na descrição. Quiser comprar o livro dele também, Além dos Muros, também está na descrição o perfil dele. Ele está em empresa, então você é empresário, que não, você ou atende o mundo todo, ou somente o Brasil? Mundo todo. Eu tenho consultorias aqui na Europa, tenho nos Estados Unidos e tenho no Brasil. Aí, ó. Então você mesmo, empresário, que nos assiste aí também. Você está precisando de uma gestão. Não que o seu negócio está mal, mas se estiver mal, melhor ainda. Por favor, eu sou especialista em recuperar a empresa, mas já está meio quebrado. Vem antes. Não chega quando a vaca já foi pro brejo, não. Em nome de Jesus. Então, é isso. Só entrar em contato. Vou deixar toda a informação na descrição. Essa semana também a gente vai estar postando aqui tudo aqui sobre o pastor Ricardo, nossos cortes da programação. Então, eu sou muito grato a Deus. Esse aqui foi o último episódio do ano, que agora eu entro de férias e volto ano que vem com muitas novidades. Muito obrigado a todos e até a próxima.